Beleza, pessoal, vamos iniciar aqui. Boa tarde a todo mundo, sejam bem-vindos. A ideia aqui é um papo até rápido, tá? Me desculpa aí no meio da tarde de vocês, né? Eu sei que todo mundo tá corridão aí, mas eu acho que esse assunto é importante. Deixa eu ver aqui. Bom, volte e meia, eu vou ter que dar uma paradinha aqui para aceitar o pessoal, tá? Mas fora isso, tudo certo. Bom, o que eu gostaria de conversar com vocês, pessoal, e até trocar uma ideia mesmo num contexto geral, é sobre a questão da medida provisória dos 5%. Então, agora a gente tem uma definição mais plausível, né, de como é a situação, porque aquele ato regimental de 60 dias nos deu uma esperança muito grande aí que a gente ia ter mais ou menos aí até fevereiro, ou janeiro, fevereiro aí para estar trabalhando. E, na verdade, não foi isso. Na verdade, é só uma medida interna, na verdade, de votação. Eu vou explicar isso para vocês. Beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu fiz alguns tópicos para nortear nossa reunião. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só abrir o microfone aí e falar, tá, pessoal? Agora sim, Luciano. Beleza, vamos lá. Bom, então a primeira coisa importante aqui é a questão da vigência, né, dessa medida provisória. E a vigência, então, só para definir, deixar bem claro a todos, tá? A vigência, ela atualmente, né, da forma que está hoje, a vigência... Opa, peraí. Ótimo, vamos lá. Então, a vigência, quando a gente falou hoje de manhã e mandou aquela informação, ainda, né, gerou algumas dúvidas até quando ia a vigência, se ia até janeiro ou ia até fevereiro. E não, a vigência, ela vai até dia 31/12, tá? O que significa aquela prorrogação? Na verdade, toda medida provisória ela tem que ser votada, né? Então, ela tem os 60 dias de validade, se ela não for votada em 60 dias, ela perde a sua validade. Como iria perder a validade dos 60 dias, foi feito um ato regimental para durar mais 60 dias. Então, a votação da medida provisória. Porém, quando faz esse ato regimental, ele não alterou em nada o teor, né, da medida provisória. Então, a medida provisória ela mantém o mesmo texto, tudo igual. E como lá na medida provisória falava que ela iria vigorar até dia 31 de dezembro, ela mantém até 31 de dezembro. Se caso lá, né, na medida provisória, tivesse colocado assim, sem tempo, ou colocado lá até fevereiro de 2021, qualquer coisa nesse sentido, aí sim essa questão dos 60 dias ela ia vigorar à frente. Então, como a medida provisória ela foi editada com data de término em 31 de dezembro, automaticamente não tem alteração nesse prazo. Então, ela, da forma que está hoje, dia 31 de dezembro, ela encerra essa margem dos 5% e os clientes voltam a ter a margem de 30%. Bom, beleza. Primeiro ponto é esse, né? Alguma dúvida referente a essa questão do prazo, gente? Alguém ficou com dúvida? Tá tudo certo? Tudo ok? Manda um ok aí no chat, ou se tiver dúvida, abre o microfone, fala pra gente se tem dúvida. Não, nenhum. Bom, beleza. Então, o primeiro ponto é essa da vigência. Realmente, vigência final da forma que está até 31 de dezembro. Mas aí, agora com essas definições, nós vamos para as consequências, né? O que acontece, principalmente ainda falando desse mês de dezembro. Vamos falar sobre isso. Primeira coisa, que se a gente está falando até 31 de dezembro, a gente já está no mês de dezembro, então automaticamente começa o risco de margem, né? De perda de margem lá em janeiro, né? Então a gente sabe que algumas operações que a gente faz lá de portabilidade, demora para vir saldo, redigita, faz todo aquele trabalho e muitas vezes dura mais de um mês esse processo, né, de pagamento de saldo e tudo mais. Então, automaticamente agora a gente já começa a entrar nesse risco de operações de portabilidade e refim de portabilidade, que se elas não averbarem até dia 31 de dezembro, elas vão ficar com margem negativa e bem provavelmente aí perca saldo a partir de janeiro, beleza? Então, a primeira consciência que a gente tem que ter é o seguinte:
Hoje, o nosso cliente ele tem 35% de margem. A partir do dia 1º de janeiro, ele vai ter 30%. Então, aquela parcela que ele tem hoje não vai averbar a partir do dia 1º. Não é averbar? Beleza. Acho que está todo mundo com o áudio fechado agora, né? Se alguém não tiver com o áudio fechado, fecha o áudio que dá eco, né? E aí fica um pouquinho ruim. Mas vamos lá. Primeira recomendação, pensando nessa questão da perda de margem, né? Fazer, a partir de agora, bancos que não garantem a operação não operar, né? Com refim e portabilidade. E mesmo naqueles bancos que têm regras distintas de portabilidade, tem que tomar um cuidado máximo, porque entra o risco de perda de margem. Se perder margem e tiver no banco que a operação é garantida, fizer a proposta certinho, não tem problema. Perdeu margem e risco do banco e não nosso. Então, essa é a primeira recomendação. Algumas situações agora vai ficar um pouco distintas de bancos, tá? Mas provavelmente todos os bancos, eles devem encerrar a digitação de portabilidade, devem até tirar as tabelas do sistema a partir do dia 10 de dezembro. Então, e a gente está falando do dia 3, né? Dia 10, deixa eu ver aqui no meu calendário, dia 10 é quinta-feira que vem. Então, teoricamente, a gente tem só mais uma semana aí de digitação de operações de portabilidade. Então, se vocês, sabe aqueles clientes que vocês têm, assim, que às vezes estão deixando um pouquinho mais para frente e tudo mais, esse é o momento, é digitar essa semana até o dia 10 no máximo, porque a partir do dia 10, provavelmente aí os bancos já devem estar cortando essas tabelas. Tem bancos que são mais cautelosos e provavelmente vai ser antes dessa data. Por exemplo, o Paranabanco, ele já soltou que a partir do dia 8 não pode mais digitar portabilidade. Ele vai cortar as tabelas de portabilidade no dia 8, né? Então, por que o dia 10, né? Porque vai ter aquele banco que vai ser um pouquinho mais ousado, né? Vai deixar depois dessa data. Então, ele vai deixar ali dia 13, dia 14, aí dia 15, né? Então, mas a gente está falando ali nesse intervalo ali do dia 8 até o dia 15, ali mais ou menos, os bancos vão cortar todas as tabelas de portabilidade. Então, temos um prazo curto aí para digitar operações de portabilidade ainda nesse cenário. Outro detalhe importante é a questão do pagamento dos saldos. Alguns bancos, eles também, a gente está falando que provavelmente os bancos não vão pagar saldo a partir do dia 20. Mesmo aquilo que está lá na CIP lá aguardando, veio lá no dia 20, provavelmente depois do dia 20 ninguém mais pague saldo. Alguns bancos também vão ser mais cautelosos, outros bancos vão ser um pouquinho mais ousados. Paranabanco já posicionou até o dia 15. Então, olha só, a gente já está falando que daqui 2 semanas o Paranabanco já não paga mais saldos. Vai ter alguns bancos que vão pagar ali até o dia 20, 21, né? Provavelmente, além disso, não vai ter bancos que vão pagar mais saldo. E as operações que tiverem digitadas, que o saldo CIP ainda não retornou até essa data, provavelmente elas vão ser canceladas aí em massa pelos bancos. Então, a gente tem que ficar ligado nessas datas, né? Portabilidade, ela vai até um prazo e depois saldo CIP vai até um outro prazo. A partir dessas datas, nem adianta a gente focar nossas equipes em portabilidade tomador, né? A não ser que sejam operações de refinanciamento que averbem mais rápido. As operações de refinanciamento, elas também têm risco de averbação. Então, é automático que os bancos também cortem a tabela aí num espaço curto de tempo. Então, vamos ficar de olho aí que as portabilidades e os refinanciamentos, eles devem ser prioridades de lançamento nesse momento. Claro, margem nova para não perder a margem, mas essas operações elas têm que ser digitadas, tá? Justamente para a gente não perder esses prazos. Até aqui, gente, tudo bem? Está tranquilo? Alguma dúvida referente a essa situação das mudanças aqui de dezembro? Deixa eu deixar aberto aqui. Ô, Luciano, isso foi uma informação que surgiu hoje, a princípio, né? Os bancos eles já tinham sinalizado alguma coisa nesse sentido? Na verdade, Marcelo, estava todo portabilidade? mundo nessa expectativa. Os próprios jurídicos dos bancos não sabiam explicar a questão dos 60 dias ali, se ia para frente, se ia para trás, a partir de que data, se ele valia mesmo. E, na verdade, a ANEPS até tinha que eu compartilhei hoje no grupo, até eu já tinha recebido da ANEPS isso, mas os bancos ainda não tinham posicionado, né, realmente se aquilo estava certo, se isso estava errado. Hoje que os bancos falaram, não, realmente é até dia 31 de dezembro, né? Pelo menos para mim chegou hoje. Então, hoje que eu estou conversando com vocês, porque aí com essa definição aí já entra
nessa lógica aqui, né? Referente a esses prazos, tá, gente, também, referente a esses prazos de portabilidade, pagamento de saldo, vários bancos não se posicionaram ainda, tá? O que eu estou falando para vocês é porque é a lógica da coisa, né? Se não tiver mais margem a partir de 31 de dezembro, os bancos eles vão tomar os cuidados para não perder muita margem, senão a operação fica doída, né? Aqui no chat. Ô Lu, é a Gisele. Boa tarde. Oi, Gi, tudo bem? Tudo bem também. Então não tem nem como trabalhar os não tomadores, né, cara? Porque eu vi uma mensagem lá do BGN em um grupo dizendo que eles iam, além de verificar a documentação, eles iam verificar se o cliente tinha margem. Então, na verdade, o BGN foi um dos bancos que já se posicionou como que eles vão trabalhar. O cliente vai ter que ter uma margem. Depois eu repasso o comunicado, tá? Mas ele é ou a margem igual ou superior à operação de portabilidade. Assim, basicamente eles não querem mais operação de portabilidade esse ano. Então, mas assim, se eles vão verificar a margem, se eu trabalhar com clientes acima ou que não são muito tomadores e que possuem margem, por exemplo, para fazer um desconto de parcela, de diminuição de parcela no BGN, por exemplo, eu não vou conseguir também? Depois a gente vê, Gi, certinho o que eles colocaram no... Eu vou te falar que eu também recebi o comunicado e eu ainda não processei exatamente a informação. Depois eu mando até no grupo ali certinho o comunicado e a explicação. Mas, se eu não me engano, a regra é a seguinte. Vamos lá que o cliente ele tenha R$200 de margem, né? A margem total do benefício dele seja R$200. E aí, se ele tem uma parcela de R$150, por exemplo, o BGN não vai aceitar. Entendeu? Porque ele já ocupa mais que 50, ela não tem o dobro da margem, eles estão mais ou menos querendo o dobro da margem disponível. Ah, entendi. Mas eu vou confirmar, tá? Não é certeza isso não. Eu vou pegar o informativo deles e aí eu mando aqui. Se ficar alguma dúvida para mim, eu falo com o gerente antes de mandar a informação correta para vocês. Mas, até aproveitando, né, Gi? A maioria dos bancos eles já vão começar a soltar isso, né? Então não surpreende nada se amanhã já começar informativos de banco falando que a regra deles vai ser X ou Y. Então assim vai ser na verdade assim, a gente tem mais uma semana aí para trabalhar tomadores, né? Em alguns bancos. Depois disso não tem mais. Aí eu imagino até que o refinanciamento vai um pouquinho mais para frente, né? Mas tem alguns clientes que não enquadram em refinanciamento, então teoricamente uma das grandes consequências que a gente vai ter agora para dezembro é perder essa operação de tomadores, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Luciano, a Elis. Oi, Elis. Referente à portabilidade e risco banco. Quando a gente faz uma operação que ela é risco banco e por um acaso o cliente, a hora que desaverbou, tinha um contrato em outro lugar, que acontece, a gente acaba perdendo essa operação. A loja, o login, ele é pontuado dentro do banco negativamente por essas perdas, independente se é risco ou não. E aí a chance da gente fazer isso e começar a perder login de banco, ela é muito grande, né? Mesmo sendo uma operação risco banco, a gente não tem risco financeiro, mas a gente tem um prejuízo operacional. Deixa eu só zerar, deixa eu só mutar alguém aqui que está com o microfone aberto e está dando eco. Só um minutinho. Está todo mundo. Sim, na verdade, a gente tem os bancos. Você sabe que assim, a gente teve um caso que até o Vinícius está aqui para não me deixar mentir, né, Vinícius? A gente teve um caso aí duro, assim, que o Safra averbou o contrato há dias atrás, assim, uma coisa absurda, e simplesmente o banco não pagava o cliente.
Então, o Juliano quase saiu no soco lá com o superintendente do Safra lá no grupo lá. Eu tive até que intervir porque estava muito acalorado a discussão, porque, claro, nós desse lado, né, a gente quer que pague a proposta, o cliente está lá. Aí o cliente ele fez Banco Central, ele fez Procon. Cara, ele fez de tudo que ele podia fazer, ele fez contra a loja e contra o banco, né? Aonde que vai estourar isso? Sempre na nossa pontuação. Sempre na nossa pontuação. Então, é claro, assim, e depois é difícil, né? Porque você vai lá para o banco e fala assim, banco, mas como assim? Eu tenho um apontamento aqui no Procon ou no Banco Central, mas esse apontamento é culpa tua. Não interessa. Vai na qualidade do correspondente. E aí entra uma preocupação, né, Elis? Porque você viu que o Itaú agora ele colocou uma regra de punição, né? De multa, né? Então, assim, a gente vai ter que ficar em cima de todas as situações para tentar realmente não perder margem, porque qualquer perca, às vezes ela não vira prejuízo financeiro, mas ele vira apontamento de qualidade, isso sim. Isso é muito ruim, porque eu tô com o caso do Itaú, que é uma portabilidade que eu tô tentando averbar, a margem do cliente mais de R$300 livre, e eles não mandam para averbação o contrato, e eu não tenho o que fazer. E aí eu questionei, se o cliente fizer em outro lugar, é problema seu, você vai ser pontuada mesmo assim. Caramba, eu tô há quase um mês pedindo para eles mandarem a proposta para averbação, bloqueei o benefício do cliente para ele não conseguir fazer empréstimo em lugar nenhum, até a minha proposta poder ir para o INSS e eu desbloquear o benefício dele. Sim. O problema é que se eles não resolvem isso e demora mais tempo, claro, a gente está no começo do mês ainda, tá? Vamos rezar para que resolva antes da virada, né? Mas a gente tem que resolver antes da virada, senão ele perde a margem, né? Então é uma situação realmente assim, a gente vai ter muitos desses casos, assim, você sabe que toda vez que os bancos bom, agora, né, Eli, você está entendendo assim quando você tem o código do banco, como o banco é xarope em algumas coisas, né? Para nós, vem uns apontamentos assim, ó, que é surreal, né? Porque o banco ele quer qualidade e tudo mais, mas às vezes o cliente ele vai lá e questiona, sei lá, taxa de juros. Isso não é nosso, né? Isso é parte do banco. Entra no nosso apontamento. Casos de, às vezes o cliente questiona lá uma coisa sem pé nem cabeça, não tem nada a ver com a nossa operação, entra no nosso apontamento de qualidade. Então, assim, por isso que a gente tem que tentar resolver todos os problemas antes de chegar numa eventual reclamação, porque isso vai penalizar a gente, né? Claro, tem bancos que são mais, vamos lá, menos drástico, né, no tipo de penalizações, e tem banco que é mais drástico, né? Para você ter uma ideia, a gente perdeu um caso, a gente perdeu um valor, se eu não me engano, a gente está em discussão com o Cetelem, acho que é da loja em Porã até, que é uma cobrança que o banco cobrou pela uma ação judicial, porque e lá na conclusão do processo, o juiz deu falando que o cliente ele não conseguiria pagar o cartão, vamos lá, a operação ela era impagável, né? Então, o que nós correspondentes temos a ver com isso? Nada, né? Isso é um problema totalmente do banco. O banco veio lá e cobrou da gente. Agora a gente vai ter que entrar com uma defesa, né? Pegar lá e mexer com mundos e fundos, porque isso mexeu na nossa qualidade e mexeu no nosso bolso. Olha que coisa complicada, né? Então, assim, vai ter uns tempos difíceis aí no janeiro. Bom, pessoal, mais alguma dúvida referente a essas questões das consequências desse mês? Podemos passar para o próximo ponto. Deixa eu ver só o chat aqui, que eu acho que alguém mandou no chat. Espera aí. Luciano. Oi. Júnior aqui. Olha só, então... Júnior, resumindo... deixa eu ver. Espera aí. Fala de novo, que deixa eu ver se era o meu microfone, meu áudio. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora? Então, basicamente, agora, esses últimos dias aí, né? Começamos, assim, digamos aí, até dia 10, dia 12, né? Vamos virar totalmente o canhão aí para o público entrante, no caso, ou que tem imagem disponível, para a gente poder elevar a nossa produção, certo? Isso aí. Portabilidade, vamos dar um time nele para poder começar a trabalhar ela, esperar virar o ano para a gente poder dar uma sequência nela e trabalhar bem depois da virada do ano.
Isso aí, isso aí. A Show. gente tem que dar uma segurada nesse. Na verdade, não é nem segurar a oferta agora, né? É, na verdade, segurar a oferta nos tomadores. E claro, Sim. né? Isso acaba impactando, né? Porque a gente sabe que o que mais pega dinheiro é o tomador. Então, a gente vai ter que trabalhar esse público que ele não é tão tomador, que ele tem a margem ou entrantes. A gente tem que mudar um pouquinho nesse sentido. Bom, deixa eu responder o chat aqui. Adriano, tomadores é os clientes que fazem empréstimo recorrentes. Então, estão sempre fazendo empréstimos, tá, Adriano? Esse é o cliente tomador. Aquele cara que tu vai ver bastante na tua loja, tu já vai saber quem é. Aquele que você não precisa ligar para ele, que ele está sempre lá, é isso. Beleza. Bom, vamos seguir aqui para o próximo ponto. Bom, o próximo ponto é o seguinte: ainda pode mudar esse cenário? E a resposta é o seguinte: sim ou não, a gente não sabe, né? Esse ano de 2020, principalmente assim, se vocês pegarem pelo que aconteceu no 5%, né? Quando estava para sair o 5%, não saiu. E quando ninguém esperava que ia sair o 5%, o 5% foi lá rápido e saiu, né? Então, tem muitas coisas ainda que estão sendo trabalhadas, né? Os bancos, né, a ANEPS, ela vem trabalhando em diversas frentes. E aí vem lá, né, as possibilidades, edição de uma nova medida provisória em janeiro. O que acontece? Qual que é a lógica disso? Seria o seguinte: essa medida provisória ela já bate lá dia 31 de dezembro e ela perde a sua eficácia. E aí seria, vamos lá, editada uma nova medida provisória. Por que isso não é tão simples, né? Porque a regra de medida provisória, ela é assim: se você vai lá, o presidente vai lá, edita a medida provisória. Então, ela tem aqueles 2 meses de carência. Se acabou esse prazo, o prazo de validade, se acabou esse prazo de validade, ele não pode simplesmente vai lá e reedita ela exatamente igual. Então, não pode, porque senão, vamos lá, se o presidente quisesse, então ele deixava cair uma medida provisória, fazia outra igual e assim por diante. Então, tem algumas regras nesse sentido. Então, o que os bancos estão falando? Que para eles conseguirem que a medida provisória ela seja retrabalhada em janeiro, teria que ter alguma situação diferente dessa medida provisória agora. Aonde que eu vejo uma possibilidade? Que nessa medida provisória, ela falava assim: até dia 31 de dezembro, aposentados, pensionistas do INSS, e no Estado, e teoricamente, toda moldada em cima da pandemia, né? Da necessidade da pandemia. Então, ele abre uma possibilidade de uma nova edição, sem considerar a pandemia, não considerando somente aposentados e pensionistas do INSS. Então, abre algumas possibilidades aí para uma outra edição. Fazer uma nova edição, né, de medida provisória é rápido? Não é. A gente já viu, né, que demorou ali, mesmo quando já estava, né, saiu lá do Conselho Nacional lá que era favorável 5%, então mesmo assim demorou. Mas ainda seria uma estratégia mais rápida do que o projeto de lei, né? Então, o pessoal está falando assim: não, então vamos correr com o projeto de lei para passar nas casas o mais rápido possível e tudo mais. Uma medida provisória, ela com certeza ela vai ser mais rápida que o projeto de lei. Mas existe sim possibilidades, tanto de uma edição de medida provisória de janeiro, como também um projeto de lei aí, vamos lá, se caso seja de interesse, né, dos partidos, que isso corra rápido e que esse 5% ele vire lei. O capitão Alberto Neto, né, que é o grande puxador dessa causa, né, ele vem postando, trabalhando em cima disso, né, do projeto de lei dele, de outros projetos de lei, para tentar, porque ele já até essa semana teve reunião com a ANEPS, né, já justamente para entender até onde pode ser feito alguma coisa para mudar esse cenário, né? Conversa de bastidores, tá? Conversa de bastidores. O superintendente, quando eu tive em Minas esse mês passado, eu conversei com o superintendente do BMG. E o BMG, historicamente, ele é um banco que está sempre envolvido governamentalmente, ele está sempre envolvido lá com o pessoal. E o que eles falaram que o que o banco está trabalhando de possibilidades aí de cenário, né?
ele trabalha, segundo eles, né, trabalha com a possibilidade de cair, ficar margem negativa mesmo, janeiro, fevereiro, março ou abril, conseguir fazer a aprovação de um projeto de lei ou uma medida provisória para voltar aos 5%. Então, teoricamente, sim, se isso se concretizar, a gente está falando de 2 a 3 meses aí de margem negativa, que não seria um cenário muito bom para nós, né? É lógico. Entendido até aqui essa questão das mudanças, né? O que pode mudar, então, ou seja, não está nada definido, pode ser que semana que vem eu volte aqui e fale, gente, passou, tá tudo certo, a gente vai de novo, tem 5% aí liberado, tá? Então, a gente trabalha sempre com o que a gente tem momentaneamente. Momentaneamente é isso que a gente tem agora. Vamos falar das consequências para 2021, né? E para 2021, primeira coisa, a recessão em janeiro, isso vai ser claro, se isso acontecer, vai acontecer a recessão de janeiro, entendendo que as margens exatas dos clientes e possíveis operações de enquadramento, elas vão ser entendidas realmente lá em janeiro, né? Tamanho do buraco, aonde que vai poder ser feito alguma coisa, aonde os bancos vão começar a achar uma solução. Até em uma das nossas reuniões, depois eu conversei com a Gi, né? E a Gi até me colocou isso, né? Falou, Lu, claro, os bancos sempre acham uma saída. E realmente, os bancos eles vão achar uma saída, mesmo que isso não vire lei. Então, enquadramento de taxa, de redução de parcela, alguma coisa vai acontecer para enquadrar esses clientes novamente na margem de 30%. Claro que vai ser um estudo, né? Isso não vai acontecer logo em janeiro ali, por janeiro já achar a solução? Com certeza não. Então, janeiro vai ser um momento, principalmente que janeiro é um mês que a gente tem um pico de venda no nosso mercado, com certeza janeiro vai ser um mês de recessão. Consequente a isso, né, a gente perde a oportunidade da venda do aumento salarial, né? Então a gente tem estão falando aí de um aumento mísero, né, que daria uma margem aí de 6 a 7 reais. Então seria um pequeno aumento, mas a gente perde essa possibilidade de venda que também é interessante. Também uma necessidade para 2021, e aí sempre, né, depois eu vou falar com vocês das recomendações, né, mas vai ser a necessidade de trabalhar outros convênios, ou, como a gente falou anteriormente com o Júnior, né, mudar o perfil de atendimento a clientes não tomadores e com margem disponível, ou aqueles clientes que eventualmente não fizeram 5%, né? Então vai ter muitos clientes que vão ser tomadores, que são tomadores, não tão tomadores, né, como aquele pessoal que ficou aguardando a sair os 5%, que tem empréstimo, mas ele não utilizou 5%. Se ele não utilizou 5%, não muda absolutamente na operação dele no ano que vem, né? Então, lembrando, a gente só vai ser afetado na carteira que usou 5%. Aquilo que não usou 5% mantém a mesma coisa. Entendido até aqui, pessoal, das consequências para 2021, principalmente aí janeiro, fevereiro, março. Beleza, qualquer dúvida, abre o microfone aí ou manda no chat. E aí vamos às recomendações, né? Mediante, claro, esse cenário que a gente tem hoje, se nada mudar, quais são as recomendações? Primeira coisa, pensar no pior cenário possível. Principalmente quem já tem quem tem uma estrutura cara, né? Então pense no pior cenário possível. Pense assim: poxa, eu vou reduzir a minha rentabilidade, eu vou reduzir minha venda, eu vou ter problema nesse janeiro, fevereiro, eu vou ter problema. Você pensando assim, automaticamente eu imagino, né, que as lojas, principalmente as lojas mais antigas, fizeram um bom caixa aí com as comissões de outubro, novembro, ainda vai ter mais alguma coisa em dezembro. Então, se preparem, principalmente com grana, né? Segurem, deixa a rentabilidade. O William está até rindo porque acho que a rentabilidade dele foi boa, né? Ele tá meio tranquilo na situação. Mas é importante isso, tá, gente? Pensem no pior cenário possível. Eu sei que foi, assim, a gente teve uma rentabilidade monstra, né? Então, foi muito bom, mas é importante que a gente pense que a gente vai ter aquele momento de baixa e a gente tem que estar preparado para isso. Mantenha a operação em baixa. Hoje até falei com o Eduardo lá de Capanema, né? Que ele estava pensando em contratar, porque vai vir o primeiro herdeiro, né? E a minha recomendação nesse momento é: não contrata, não aumenta custo na operação, não faz investimentos. Por quê? Porque se você fizer investimentos nesse momento, você vai pegar bem na época de baixa, a não ser que você tenha
caixa para aguentar todo esse tempo. E aonde que vem a oportunidade, né, gente? Vamos falar assim, 1, 2, 3 meses que o mercado seja, teoricamente, assim, não tão forte, né, para venda, isso quebra muito correspondente. Principalmente aquele correspondente que hoje ele já vende pouco e ele não tem caixa, ele não tem rentabilidade, ele quebra. Isso já aconteceu em anos anteriores. E aí, quem se mantém no mercado, automaticamente vem um mercado muito mais limpo, vem muito mais oportunidade. Isso já aconteceu no passado e se esse cenário ficar dessa forma, é isso. Os pequenos, aquele pessoal que tem um custo de operação alto, né? E não tem um volume de venda grande, ele não consegue se manter por muito tempo. E, às vezes, 1, 2 meses quebra ele. Então, é bem possível que isso aconteça. E o que eu estou querendo dizer para vocês é justamente isso. Pensem no pior cenário. Porque se você pensar no pior cenário, você não vai descapitalizar a sua empresa nesse momento. Eu sei que todo mundo, né, num momento que vende bem, né, poxa, eu quero fazer uma retirada maior da minha empresa, mas esse momento não é um momento de fazer retiradas, né? É o momento de você deixar a tua empresa forte, porque ela vai passar aí 2, 3 meses aí de dor. Então, se você quiser pegar um mercado muito melhor, é você sobreviver na crise. Então, por favor, gente, vamos ter bastante responsabilidade nesse momento. Outra coisa, agora, né, para essa semana e semana que vem, é acelerar refinanciamento e portabilidade. O que você puder acelerar de digitação, tá, gente? Não é nem a venda, claro que a venda é importante, mas assim, aquilo que você sabe que vai ser venda pronta, que é só ligar para o cliente fazer, esse é o momento. É fazer essa semana, porque a partir dali, bem provavelmente, você não vai mais trabalhar esse público. E aí tem um gatilho de escassez muito grande a você passar para o seu cliente, né? Você tem que informar para ele que a partir de janeiro, provavelmente ele não vai conseguir mexer na sua margem consignável, porque vai voltar 30%, então esse é o momento dele mexer. Então, ou seja, você tem vários argumentos aí para, nessa semana, você potencializar isso. Então, alinhe com a equipe de vendas de vocês, justamente para pensar dessa forma. E a última recomendação é, aproveitem ainda até 31/12, né? As margens novas ainda estão pingando. Você sabe que novembro até me surpreendeu também o volume de vendas que a gente fez em novembro. Na minha cabeça estava pensando aqui, poxa, vai vender só outubro, passou outubro, acabou, e na verdade não. Vem caindo toda semana, está caindo margens novas ainda. Então, ou seja, provavelmente a gente vai ter aí até dezembro ainda bastante margem nova. Tem essa oportunidade ainda. Estamos falando de quase um mês aí de trabalho. Então, pensando nisso, aproveita essa oportunidade ainda até dia 31 de dezembro e sempre reforçando para a carteira, tá, gente? Reforçando para o cliente. Tem o gatilho de escassez aí, né? Então, tem o período que até onde ele vai poder utilizar, que é o dia 31/12. Então, aquele cliente que fica mais ou menos pensando, o vendedor nessa hora ele tem que ser muito agressivo, utilizando isso, né? Que não é uma mentira, é uma verdade. Então, utilizando isso na venda. Bom, deixa eu responder o chat aqui primeiro. Ouvir isso quando se está começando é um horror. Adriane, o nosso mercado ele é sempre cheio de oportunidades e oportunidades e desafios. Isso, qualquer correspondente ele passa por isso. Para você ter uma ideia, quando eu inaugurei a minha loja, eu comprei a franquia a 22% de comissão e quando eu inaugurei estava 6% de comissão. Então, e nem por isso eu morri, né? Nem por isso meu negócio acabou. Muito pelo contrário, estou aí até hoje. Então, basta ser resiliente, entender que você não pode ficar parada, né, nas mudanças, nas dificuldades, você tem que achar uma solução. E o nosso mercado tem muita solução, tem muita saída, só que tem que ter um mindset voltado para isso, né? Então, não tem INSS, por exemplo, Goiânia, né? Goiânia tem prefeitura, Goiânia tem governo, é só mudar o canhão. Então, a equipe ela tem que estar voltada para isso, tem que ir aonde tem a oportunidade. O que a gente está falando agora é somente INSS, né? Então, ou seja, Goiânia também tem muito SIAP. Então, é simplesmente, claro que no começo é difícil a gente falar de vários convênios, mas quando você não tem o INSS, automaticamente você vai virar o canhão para outro lugar. Então, você tem que ir nessa linha.
Eles complementou aqui, bacana. Esse é o pensamento mesmo. É mais difícil, muitas vezes, é exatamente esse pensamento. Muitas vezes é mais difícil a gente mudar o que já está trabalhando há muito tempo, a equipe já focada, do que uma equipe nova. A equipe nova ela é muito mais acessível, até porque para ela é tudo novo, né? O INSS é novo, como o outro governo vai ser novo, vai ser tudo novo, então às vezes é mais fácil. Vamos lá, Marli, minha carteira está programada para várias portabilidades, fiz simulação para portar reduzindo, agora não abre mais. Várias portabilidades de janeiro e fevereiro. Essas portabilidades, vamos lá, né? Não quer dizer que elas sejam perdidas. Elas provavelmente elas vão ser adiadas. Então, se a gente está falando de uma portabilidade, janeiro geralmente a gente não ia trabalhar muitas portabilidades porque tem um aumento salarial ali, geralmente, né, em outros anos a gente não trabalha muitas portabilidades. Mas fevereiro, se tudo der certo aí nesse pensamento negativo do BMG, a gente está falando em recuperar essas margens aí em março ou abril. Então não ficaria tão longe assim, né? O mais é o que a gente perde agora, né? Eu acho que assim, a gente tem uma perca aí, assim, antes do aumento salarial, antes de janeiro, aí que seria uma perca importante. Mas vamos pensar que elas não vão ser perdidas, que elas não vão ser adiadas. Inclusive, né? Pensando nisso, e o que eu acho que a gente tem que realmente torcer é que o 5% ele entre em algum momento como lei, né? Então, entrou como lei, a gente vai colher o aumento salarial de janeiro. Então, não vamos colher em janeiro, mas vamos colher em março, vamos colher em abril. Quando entrar, se essa margem de 5% ela realmente virar lei, a gente vai colher ela. Então, muitas vezes a gente vai só adiar esse período, né? Em vez de colher a safra, né, que a gente fala que é janeiro, a gente vai colher um pouquinho mais para frente. Pessoal, Luciano, vou abrir aqui para vocês. Alguém abriu o microfone? O Luciano, Marcelo. Na verdade, assim, a gente vê essa reunião como, vamos dizer assim, quase que um funeral, né? Eu vejo todo mundo apavorado e, na minha opinião, a gente já está sofrendo por antecipação. Agora, vários deram risinha ali, né? Se a gente ficar sofrendo por antecipação, né, era para mim ter quebrado lá no mês de março, esse ano, eu te falei, né? E aí a gente veio vindo e, cara, nós estamos em dezembro, né? Vamos falar baixo ainda, né? Mas eu acredito que a gente tem que virar o canhão para a margem nova, para o SIAP, o consórcio ali, o Cleverson hoje de tarde colocou até num grupinho que a gente tem. Eu acho que essa é a grande sacada. Não adianta a gente ficar aqui chorando, né? Porque eu vou perder. Cara, eu até me faz um favor que o tomador não veio na loja. Acho que agora é hora realmente da gente focar naquilo que vai dar grana pra gente e que se der tudo certo e os 5% virar lei, a gente continua bem, né? É isso, e assim, Marcelo, a gente sempre tem saída, né? A gente sempre tem o grande X do nosso negócio, se a gente for parar para pensar, é que a gente tem várias frentes que a gente pode trabalhar. Por exemplo, o Cleverson, pelo que eu vi, ele está no carro. Provavelmente ele está indo fazer visita de consórcio. Provavelmente ele deve estar. É isso, Clever? Faz um positivo aí se é isso mesmo. É isso. Então, o que acontece? Ele tem uma operação. Campo Mourão, uma das lojas mais antigas que a gente tem, uma das lojas mais produtivas que a gente tem, e Campo Mourão hoje está produzindo muito consórcio. E claro, por quê? Porque hoje o Cleverson ele abraçou esse projeto, ele está à frente do projeto. Muitas vezes a gente não consegue ter resultado e eu não estou falando só do consórcio, estou falando de outros produtos, né, outras situações. Muitas vezes a gente não consegue ter o resultado, porque, por exemplo, eu vou falar assim do SIAP, né? SIAP, muitas lojas já tentaram fazer um trabalho SIAP. Só que aí começa a fazer o trabalho SIAP, e aí, como qualquer produto, vai demorar ali seus 15 dias, 20 dias, para você começar a gerar ali algumas prospecções. Algumas, não estou falando que vai pagar as despesas da loja, mas vai começar a gerar a partir dali. Às vezes até um mês, vamos pensar assim. Só que aí a loja, como ela tem a oportunidade do INSS, ela tem os tomadores, ela tem as outras operações, o SIAP, que é uma possibilidade de negócio, ele cai fora e volta para o INSS. E aí a gente acaba ficando
trabalhando de forma unilateral em um produto só. Então, ou seja, o nosso negócio ele tem essas possibilidades. A gente tem convênios, a gente tem umas situações interessantes aí que a gente pode trabalhar. Então, claro, é fácil, né? Como eles falou, é fácil mudar a cabeça da equipe, é fácil? Não, não é fácil. Mas se nesse momento não tiver saída, aí eu acho que fica até mais fácil do que em outros momentos você tentar empurrar a galera para o outro convênio, né? Então, eu acho que todo mundo vai ter um desafio agora, isso é fato, né? Desde do correspondente mais pequeno até o correspondente maior, daquele que está mais antigo no mercado, aquele que entrou agora no mercado, todo mundo vai ter um desafio agora. Só que esse desafio, eu acho que ele é muito pequeno perto das oportunidades que a gente tem. Então, ou seja, a gente tem que ter uma cabeça boa nesse momento, né? Entender que o nosso mercado realmente, a gente tem várias saídas para ele e batalhar em cima disso. Eu acredito que assim não é terra arrasada, não. Assim um momento de baixa, com certeza um momento de baixa, mas não é terra arrasada. A gente vai trabalhar e a gente vai estar aqui falando sobre isso ano que vem e vamos estar falando, todo mundo vai estar feliz aí com as coisas que vão acontecendo. Luciano. Ei? O Marcelo parece que ele leu mais ou menos assim que eu estava pensando, né? Uma reunião 4 horas da tarde parece um funeral, né? Todo mundo com a cara triste e tudo mais. Mas eu acredito que onde a gente trabalhar e a gente tiver todas as nossas ferramentas, saber onde otimizar o nosso tempo, né? Para a gente não perder tempo muito com o cliente que já não tem mais o que tirar dele ali. Eu acredito que o trabalho sempre recompensa, né? A gente sempre vai conseguir chegar no nosso objetivo e quem trabalha não tem crise. Isso aí, falou. E eu estava falando com o Vini, com o William agora e com o Cleverson. Quem quiser vender a loja para a gente está comprando as lojas aí. Ó. Já que está ruim, vende pelo que não vale, né? Que a gente está comprando. Luciano, deixa eu te perguntar duas coisas. Primeiro, nas operações de portabilidade. Até que destrinchar tudo, largar tudo que a gente tem de portabilidade para fazer no máximo o menor tempo possível, digamos assim, dentro desses prazos que tu falou, ou tirar um pouco o pé do acelerador? Essa seria a minha primeira pergunta. Vou te falar, claro, né, Elius, eu não tenho como falar, né, na operação das outras pessoas, né? Sim. Mas na minha loja, né, na minha operação, é digitar tudo que puder. Tudo que puder. Inclusive assim, eu tenho um problema que a Fabiana está de férias. Com certeza eu vou perder venda porque ela está de férias e a carteira dela vai ficar... a gente não vai conseguir trabalhar da mesma forma que ela e a gente vai perder venda nesse sentido, né? Mas a minha recomendação enquanto os bancos permitirem digitar, digita tudo. Depois que o banco travar, travou. Aí não tem mais o que fazer, né? Eu só queria te perguntar outra coisa. Só um memorando, você falou da tabela de risco banco. Se caso vocês conseguirem orientar nós ali, mandando mais ou menos, banco tal, é risco dele. A gente tem não sei se a Tati está presente. Ô, Tati, tá aí, né? Ô, Luciano. Luciano. Tô sim. Ô, Tati, depois, sabe aquele negócio lá dos garantidos lá e tal? Manda lá no grupo novamente, fazendo favor. Mando sim, eu vou dar uma atualizada nele e lá também inclui operação de refinanciamento, eu mando para todo mundo lá. Tá fechado. Isso vai ajudar bastante. Aí, Luciano, a minha segunda pergunta, e já não vou dizer que é uma pergunta, é mais um conselho que eu te peço, né? A gente tem essa previsão, né, que é uma previsão imprevisível, digamos assim, né, que a gente não sabe falar bem certo, né? Mas vamos lá, vamos se preparar para o pior. Tu comentou ali questão de investimentos e tudo. Até que data, assim, porque a gente está passando por uma situação um pouco, não pode dizer assim complicada, mas delicada, que é a renovação do contrato de aluguel, né? Até que data, assim, que a gente poderia, não vou dizer assim, tomar como base, mas falar para o cara, aguarda até tal data para eu decidir isso, entende? Para eu ter um ponto de corte, para não dar um tiro no pé, digamos assim. Sim. Eu acredito que o mês das definições vão ser janeiro, né? Eu acredito que se você pedir assim até final de janeiro, começo de fevereiro, aí a gente já vai ter um cenário, porque realmente, se cair a margem de 5%, isso é fato, que os bancos vão achar uma saída, é fato. Agora, quanto tempo vai demorar para isso entrar em operação ou adaptação, né? Isso que a gente não sabe, mas pelo menos a saída a gente já vai saber qual vai ser.
Eu vou ser sincero, aprovar esse projeto, MP ou projeto de lei, eu tenho certeza que vamos, porque você vai criar um caos financeiro enorme, né? Eu também acho. Agora o problema é o tempo, né? Isso que é uma incógnita, né? Então, não tem que a gente ficar chorando, que nem o Marcelo comentou ali. Não tem mesmo. É isso. Nós temos, por exemplo, ó, eu falo o seguinte, né? Todos os negócios, qualquer negócio, ele tem riscos, ele tem momento de baixa. Por exemplo, vou citar agora aqui na minha região, os colonos, né? Os agricultores que estavam há anos aí nadando de braçada porque não dava seca, não dava nada. Agora não choveu, perderam safra. Faz parte, né? Faz parte. E aí eles vão parar agora? Não, eles têm que se preparar para esse momento de baixa, porque no ano que vem vai dar alta de novo e é assim que funciona, né? Em qualquer ramo é assim. Então, e o nosso caso, como eu estou falando, né? Assim, o que eu penso, né? O que eu penso? Estou falando, e isso eu estou falando assim como lojista também. Poxa, se eu tiver que passar 3 meses, não é possível que em 3 meses eu não consiga sobreviver. Não, eu vou sobreviver, entendeu? Então, eu acho que assim, a partir de janeiro a gente já vai ter uma definição boa nesse sentido. Luciano, fala, Iô. Tem uns franqueados, o pessoal está perguntando que não pôde participar da reunião, como foi repentino, se você vai lançar isso na gravação. Tá gravado, tá sendo gravado. Show. Mas fala pro pessoal que eu não vou gravar mais, tá? Porque eu quero que o pessoal participe pra gente conversar, né? Porque senão, se todo mundo esperar a gravação, não tem reunião. Não é porque mas tem tô brincando. Essa aqui foi surpresa, né? Isso, tá? Não, fica tranquilo. Mas é muito boa essa reunião. Fica tranquilo. Ô, Flor, queria falar alguma coisa? Flor? Enquanto ela não chega, deixa eu perguntar rapidinho. Elis, você falou, alguém te cortou? Foram 3 de uma vez, rapidinho. Como que o suporte está se preparando para a questão de outros convênios? Porque, assim, eu há bastante tempo venho introduzindo na minha operação outros convênios. E, às vezes, surgem dúvidas e que a resposta acaba demorando um pouco mais. Então, acredito que a gente mesmo ainda não está preparado para, de repente, virar a chave e realmente focar em outros convênios, né? E que nem o Olé é um banco que ele atende prefeitura de quase todas as cidades, né? Então, de repente, é um banco forte para a gente trabalhar a questão de outros convênios. E a gente sente bastante dificuldade em algumas regras operacionais. Os roteiros operacionais, eles não são muito claros, muitas vezes, para a gente ir simplesmente consultar e tirar a nossa dúvida. Como que o suporte está preparado para que a gente faça essa mudança de chave? Sim. O suporte, Liz, ele sempre sempre sob demanda, né? Então, por exemplo, não existe como preparar um suporte, por exemplo, para a prefeitura de Manaus, e aí ninguém está trabalhando, né? Não tem como. Então, quando vir a demanda, você vai ter que procurar o banco, porque senão você teria que ter uma equipe muito grande. Uma das grandes mudanças que a gente teve, que eu falo assim, foi o grande patamar que a gente vem estruturando em 2020, foi a mesa de crédito. A mesa de crédito, não sei se você sabe, Elis, porque você digita a sua operação, mas hoje a gente tem uma mesa de digitação, isso a nível Brasil, porque a gente tem agora os micro franqueados, franquia home, né? Então, o que aconteceu? Esse pessoal, quando acaba entrando no negócio, eles nos primeiros 3 meses e até tirar certificações, aqueles negócios todo, ele não digita a sua operação. Então, ele digita na mesa de crédito. E o que foi muito bom isso? Porque começou a surgir convênios dos mais variados, operações das mais variadas, situações das mais variadas, e é dessa forma que a gente aprende também, né? Então, ou seja, não tem como você ficar profissional num convênio se você não trabalha com aquele convênio, não tem digitação daquele convênio. Quem está à frente da mesa de crédito, inclusive, é o Juliano. O Juliano ele está coordenando a equipe da mesa. E, assim, vou te falar assim, quase todo dia a gente aprende coisas novas, macetes novos, e eu vou te falar, é só assim que a gente aprende mesmo. Então, é na demanda, com situações... E aí eu te digo mais, o próprio banco é assim. O próprio banco, porque
Quando o franqueado ele precisa de suporte, ele chama o suporte da Isocred. E a Isocred ela precisa de um suporte também, que é quem? O banco. E muitas vezes o banco não sabe te passar aquela situação. E aí demora para vir o retorno do outro lado. Por isso que a gente sempre fala, né? O melhor suporte da loja tem que ser a própria loja, a própria operacional da loja. O melhor suporte da Isocred, falando da franqueadora, tem que ser o próprio suporte da Isocred, porque a gente não pode ficar imaginando que sempre o banco vai nos atender. Só que quando, por exemplo, hoje o Juliano até estava me mostrando a nossa pronta referência, que é justamente assim, as nossas informações dentro dessa experiência de mesa de crédito, de vários convênios, só de convênios que a gente operou mais de 23 convênios nos últimos 6 meses, convênios novos, né? Convênios que a gente nunca tinha operado, a gente operou nos últimos 6 meses através da mesa de crédito. E aí você tem que fazer uma pronta referência gigante para você não precisar, toda vez que acontecer aquela situação, você ter que ir lá no banco de novo e tudo mais, né? Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes vão lá a prefeitura governo do Pará, né? Teve lá uma operação do governo do Pará. Muitas vezes a nossa pronta referência ela está atualizada com a informação de hoje, mas se amanhã mudar tudo lá no convênio do Pará e não tiver demanda, a gente não tem como também ficar nessa situação, entendeu? O que está sendo bacana é que é o seguinte, com a mesa de crédito, como a gente tem hoje digitação de praticamente todos os convênios no Brasil, governo de São Paulo, prefeitura de São Paulo, Minas, tudo, a gente está aprendendo muito com essa digitação. Então, ou seja, e isso o que dá base para a gente? Dá base para a gente para o suporte, né? Porque são situações diferentes. Uma coisa é a mesa de crédito, que é quem digita a operação, e outra coisa é o suporte que auxilia a loja, né? Então, são duas situações diferentes. Mas como o suporte, ele está, vamos lá, do lado da mesa de crédito, fica fácil para quando o suporte precisar auxiliar a loja, ele tenha de quem pedir da própria Isocred, que é a própria mesa de crédito. Então, assim, eu acho que eu acredito, e esse projeto de mesa de crédito, a gente está falando aí de 2020, então a gente está falando de janeiro, mais ou menos, ela cresceu muito. Só para você ter uma ideia, a gente começou a mesa de crédito digitando 100 mil por mês. A gente já bateu quase 3 milhões de digitação, então, no mês, né, dentro do mês. Então, ou seja, a operação ela vem crescendo da mesa de crédito, automaticamente vai melhorar a qualidade de suporte e também outros convênios. E com essa situação de todo mundo buscar outros convênios, vai dar mais demanda ainda e a gente vai ter que... a gente tem que correr atrás da informação para entregar mais rápido para vocês. Automaticamente o banco também vai ter demanda maior, né? Outra pergunta em relação a isso, você acha que os bancos eles vão abrir o leque para poder atender outros convênios? Porque a gente tem um número muito restrito de bancos que atendem outros convênios, o que Sim. acaba limitando muito a gente em relação a N fatores, principalmente pensando em margem de segurança, que até esse tempo atrás o PAN, por exemplo, não pedia margem e agora está pedindo uma margem de R$120 e acabou quebrando a operação. E mais um levantamento. De São Paulo, né? Quebrou, assim, a gente vinha trabalhando bastante PAN, e aí do nada, não, reprovou as propostas, por quê? Porque não está na margem de segurança, mas é contrato novo, margem zero, não, é R$120. Ok. E outra pergunta que eu ia fazer, outro banco que é muito forte em convênios é o Banco Bradesco, qual que é a possibilidade de estreitamento do relacionamento da Isocred com o Bradesco para a gente poder abrir um pouco mais o leque em relação a isso? Olha, Eli, se a gente tiver demanda, a gente estreita, né? O grande problema é que, assim, o Bradesco, ele não paga comissão à vista, ele não paga comissão com antecipação, então a comissão sempre foi, né? Sempre foi não, mas há bastante tempo ela é flat mais diferido, e o que acontece? Ninguém produz, né? Porque é flat mais diferido. Aí, quando você tem lá um banco pagando antecipado e o outro pagando diferido, automaticamente você vai naquele banco. Então, a nossa demanda hoje no Bradesco, ela é baixa. Então, por isso que a gente não tem um relacionamento muito amplo. Mas, se a gente tiver necessidade, a gente vai estreitar sim. O único detalhe que eu acho que é importante, que vai ser para ano que vem, é porque hoje o banco que tem maior número de convênios é o Santander. Só que a operação Santander ela é muito ruim. Todo mundo sabe, o sistema é ruim, aquele negócio todo. E a comissão também. E a comissão também. Só que com essa fusão, né, de Santander, na verdade, incorporação do Olé pelo Santander, acho que eu já falei isso para vocês, né? Essa fusão, ela está sendo, na minha opinião, está sendo da forma boa.
que não é vamos lá, o Olé entrando no sistema Santander. É ao contrário, é o Santander entrando no sistema Olé. Então, inclusive, vai manter senhas os sistemas que a gente utiliza, tudo a mesma coisa. E qual que é a projeção aí, tá? Não é uma segurança, mas é a projeção. É que todos os convênios que o Santander tem no correspondente exclusivo lá e tal, e nas agências, vai passar para multimarcas do canal da Olé. Os únicos que não vão passar vai ser privado, né? O consignado privado das empresas, que vão passar a ser atendidas somente pelas agências. Mas prefeituras, governos, eles têm muitas, assim, é um número enorme mesmo. E aí eu acredito que vindo para o Olé, comissão muda, né? Muda toda uma situação. E eu acho que eles vão acelerar esse processo. Se a margem cair, eu acho que eles vão acelerar esse processo de liberação. Tomara que sim, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu ver no chat aqui. Boa tarde, Luciano, tudo bem? Teria possibilidade de passar, tipo assim, enviar uma planilha para a gente, ou de 15 dias, de 30 dias, os convênios que estariam ativos, para a gente não ficar... faz a captação, quando chega, vai colocar para rodar a operação, ela está bloqueada, ela está, entendeu? Está cessada, alguma coisa nesse sentido? É difícil, Anderson, porque se a gente fala, assim, se você falar de convênio regional, né? Então, por exemplo, vamos lá, governo de Minas, o Minas, né? Até mais fácil, né? Que a regional consiga fazer isso. Agora, a nível Brasil, é muito difícil, porque tem, meu Deus, eu não saberia te dizer quantos convênios tem. É muito convênio. Não, mas e se a gente repassasse... Os mais rentáveis, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Entendi. Que, na verdade, assim, os mais rentáveis vai ser aquele que, por exemplo, o governo hoje, dois dos maiores convênios que a gente tem de governo, né? Minas e São Paulo. São os dois maiores convênios que a gente tem e os maiores convênios de operação. Rentabilidade é muito próximo uma da outra. Então, nossa, São Paulo dá o dobro. Oi? Minas está muito baixo. Então não sei, eu posso estar desatualizado. Achei que a comissão estava no mesmo patamar. Bom, a última vez que eu vi, né, também, né? Então... exato, esse que é o problema, né, Anderson? Quando a gente não tem uma demanda muito grande, e aí eu falo por mim também, né? Como a gente não tem uma demanda muito grande, você acaba não acompanhando o tempo todo, né? Só para vocês terem uma ideia, eu recebo, assim, porque o meu e-mail é cadastrado em todos os bancos, e aí vem todos aqueles informativos e tudo mais, né? Uma movimentação de tem hora que está operando, hora que não está operando, hora que está operando, hora que não está operando, que é muito grande. Então, a gente tem que acompanhar isso no dia a dia, mas vamos pensar alguma coisa nesse sentido, sim. Tati, anota isso, fazendo favor, ver se a gente consegue estruturar uma situação dessa de aviso. Ô, Luciano. Fala, deixa eu falar para o pessoal aqui. Eu estou contratando o sistema de consulta, aquele do CIAP, entendeu? Já para a gente começar também a rodar essa operação. Uhum. E quanto mais pessoas a gente tiver, mais barato a gente consegue o sistema, tá? Inicialmente é R$400, com 5 pessoas baixa para 300. Se a gente conseguir mais gente, eu vou barganhando lá para ver quanto a gente consegue. Se alguém quiser participar, me chama no Skype ali. Eu vou fazer a lista e vou passar para o fornecedor, para ver até quanto ele consegue chegar, para não ficar tão caro esse sistema para nós. Top. Valeu. Mais alguma coisa, gente? Estamos alinhados? Luciano, eu tenho uma dúvida. Convênio prefeitura, como é que funciona? Tem um portal de curso lá liberado lá, Wilson. Não, mas eu digo para atender. Oi? Porque... Eu digo para atender, porque hoje a marca ela tem que ter algum vínculo com a prefeitura, algo assim. Ah, tá. Você tá falando assim de abertura de convênio, né? Isso. Tem algumas regrinhas, né, de abertura de convênio, mas eu vou te falar bem a verdade. Se a prefeitura ela já não está aberto o convênio, não adianta nem correr atrás. Sempre tem algum impedimento. Então, ou impedimento fiscal, ou impedimento... Porque o que acontece? O consignado, né? Ele é vamos lá, a prefeitura, ela seria o órgão. Então, igual o INSS é o órgão, né?
Então, o que o órgão faz? Ele recolhe dos servidores e paga para o banco. Quando a prefeitura está lascada, né, financeiramente, fiscal, está ruim, o que acontece? Ela não repassa a comissão para o banco. Então, o que o banco faz na hora de abrir o convênio? Ele vai analisar a saúde financeira daquela prefeitura. Se aquela prefeitura ela não tiver 100%, não abre convênio. E se ela não está com o convênio aberto, quer dizer que não adianta correr. Na minha opinião, nunca funcionou, tá? Para nós, toda vez que não estava aberto, a gente tentou abrir, deu impedimento de fiscal. Um bom exemplo é o Rio de Janeiro, né? Que há bastante tempo tá fora de fazer consignado. Eles não repassam, né? Quando dá crise assim, eles não repassam. Nós aqui no Paraná, eu não sei se é um problema no estado do Paraná, quem é servidor estadual, né? Mas a maioria dos clientes que eu estou vendo aqui, eles estão com margem negativa. Uhum. Não sei o que aconteceu, se foi um problema salarial ou alguma coisa assim. Mas... alguma bronca dessa. Alguma coisa deve ter sido aqui. Um convênio que para vocês que têm loja em Santa Catarina também, Lius, é governo de Santa Catarina, né? Sim. O governo de Santa Catarina, ele acabou de dar um pico de prazo, né? O prazo ele aumentou para 120 meses. Não vão ser todos os bancos que vão trabalhar nos 120 meses, mas o Olé já está com tabelas de 120 meses. Então, abre para refinanciamento e para portabilidade de outros bancos, né? Uhum. Tem o cartão lá também, que ajuda bastante. Tem o cartão. O Vini escutou isso e já abriu um sorriso ali. Acho que ele vai atacar a Santa Catarina. Não, mas é um convênio bacana, né, gente? O Vini que não me venha pro meu lado aqui. Eu e o Marcelo já pode atacar, que eu tô com umas 5, 6 mochilas de dinheiro aqui, tô tranquilo agora. Passou por Criciúma, Luciano, olha, eu tenho... Teria outras oportunidades de a gente tentar no crédito pessoal também, além do... acho que a Via Certa e Crefaz que a gente tem hoje, né? Eu tô rodando bem aqui, meu. Tô rodando bem ele. Do qual, Lius? Desculpa. Qual, Vini? O Crefaz, a gente colocou aqui como obrigatório, né? É obrigatório a gente ofertar para todos os clientes. E a gente está fechando... Essa semana até a gente deu mudou essa regra e já deu uma diferença boa. Já deu uma diferença boa. O Crefaz é interessante porque é digital, né? Não precisa estar com o cliente. Sim, é bem simples. Mas tem outros... Uma operação boa. E agora tem integração no SGI ali, ficou bem legal. A gente já clica na hora e vê se deu pré-aprovado. Se deu pré-aprovado, a gente já atualiza a tela e já vê quanto que libera no cliente, pro cliente em linha já. Interessante isso. Oi? Veja que o Vinícius é uma referência, né? SAP, crédito pessoal, INSS. Cara, tem que ver mas então, é o que eu ia falar agora, né? A gente tá aqui. Cara, quem não faz isso no dia a dia... Eu acho que lá em janeiro a gente não vai nem estar conseguindo conversar mais, entende? Quem não entender o produto que está vendendo, quem não souber o que a gente tem no portfólio, lógico, a nossa loja que não está vendendo muito consórcio, crédito pessoal é uma coisa que eu particularmente não gosto, mas a gente está vendendo, começou a vender agora o Crefaz, conta de energia elétrica, mas se o cara, o gestor, o dono da franquia, o que for ali da loja, não tiver sabendo o que vai fazer, cara, me desculpa. Entendeu? Agora é hora de cada um olhar, abrir o Isocrednet ali, ver o que está pagando um pouquinho melhor. Se é para vender cartão do Santander, se é para... Vamos se agarrar nisso aí. E trabalhar na demanda, Santander, né? Vende, meu. Cartão do Santander vende. Eu fiz uma campanha, o Luciano lembra, né, Lô? Fiz uma campanha ali de uma semana e a gente vendeu que nem água. Só que o problema do Santander é relatório, né? Esse foi o problema. O problema é bosta. Mas agora tem o IT, né, do Itaú, e tem o BMG Simples, que o BMG Simples é fácil, né? Na verdade é uma comissão que entra... Esse eu não sabia. Tem mais um convênio que a gente também está esquecendo, que é o Exército, que ele estava com problema de margem negativa, mas eles andaram mexendo, a margem está praticamente todas positivadas. E ainda... Desculpa, pode falar. Passei 3 exércitos no Santander, que é o único que a gente está podendo operar. Rodou bonitinho, pagou de um dia para o outro. Também lembrando que Santander, quem é correntista, não precisa coletar assinatura, está sendo feito por app.
Se tiver que coletar assinatura, menos de 100 mil, somente digitalizado. Então, é mais um convênio que a gente pode operar. Ô Ju, eu li também que o Santander ele tá portando exército negativado, meu. Não sei como. Não fui atrás disso para ver. Vou pesquisar e ter aviso. Tá. E deixa eu só falar uma situação aqui do governos e prefeituras também, né, gente? E quando eu falo essa questão nós temos que investir num outro convênio, e a gente está junto na mesma, né? Vocês têm que vender aí para a gente poder ter produção aqui também. Então, nos interessa dos dois lados. Então, tanto que assim, lojas de São Paulo, é lógico que a gente pede uma contrapartida sempre do outro lado, né? As lojas de São Paulo e também outras lojas, lógico, não seria só separado as lojas que não são onde a gente tem Isocred, né? Mas vamos lá, o governo de São Paulo é gigante, né? Então tem para atender no Brasil inteiro. Governo de São Paulo, se eu não me engano, tem alguns convênios aí que a gente já tem mailing disponível, já tem mailing pronto, higienizado, né? Então assim, fazer o treinamento. A única coisa que a gente pede é assim, antes de você querer vender o produto, você tem que fazer a preparação mínima do produto, né? Que é os nossos cursos. Então a gente tem o curso lá de governos e prefeituras, é uma preparação mínima que você precisa ter para começar a pensar no produto, né? Então, faz lá o curso de governos e prefeituras e pode procurar o comercial lá falando, ó, eu quero um mailing aqui de tal região aqui que a gente vai providenciar para vocês. A única coisa que a gente fala é a seguinte, tem que ter a contrapartida, né? A gente não vai, por exemplo, vem lá, me dá o mailing aí de governo de São Paulo. Beleza, vai o mailing de governo de São Paulo. Não trabalha aquele mailing, fala, me dá o governo de Minas Gerais. Daí não, né? Então tem que ter a contrapartida do trabalho sendo realizado. Então, primeira contrapartida, fazer o treinamento. Segunda contrapartida, trabalhar o mailing disponibilizado. Ô Lu, e referente ao CIAP, a gente consegue fazer filtro higienizado deles? Porque a gente tem uma base muito grande, né? De CIAP. O problema é a higienização dela. A gente consegue alguma coisa higienizado para fazer aquilo que a gente conversou, que é o direcionamento? Pior que não consegue, Vini, porque o fornecedor ali, esqueci o nome agora, que você vai contratar, como é que é o nome? Consegue alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Grupo Consig. O Grupo Consig, ele não permite que a gente importe o nosso mailing e faça atualização lá dentro, né? Eles permitem que você crie a campanha lá dentro, entendeu? Mas você não consegue extrair de lá, então... Aí fica manual, assim, né? É tudo manual e a gente não tem nenhum fornecedor que faça essa integração e consulta em lote, principalmente, né? E a gente não consegue integrar ele no SGI? Não sei, já deve ter tentado fazer isso. Já tentamos, eles não integram. Eles me acabaram de me falar também que não tem acesso simultâneo. É complicado. Não tem acesso simultâneo, os usuários é individual. Isso é ruim também, né? Porque daí Imagina, se você coloca ali 10 pessoas na equipe, vira 10 usuários, né? O custo da operação vai lá em cima. Lá em cima. Eu acho que a gente vai ter que se juntar, quem quiser trabalhar aí com o CIAP, porque isso aí, pelo que eu vejo assim no mercado, é o melhorzinho, né? Não é o melhor. Ele não é bom, mas ele é o melhorzinho. Então a gente tinha que se juntar para conseguir barganhar. Com 5 pessoas já baixou para 300, então acho que a gente consegue. Você sabe qual que é na minha opinião, assim, o melhor cenário? A gente estava numa operação até bacana aqui de CIAP antes de vir os 5%, né? Que daí veio 5%, acabou a operação CIAP porque não tem jeito, né? Todo mundo teve que focar no 5%. Mas a gente estava numa operação bacana aqui e o Grupo Consig não nos ajudou, não resolveu para nós o problema. A forma que a gente entendeu, a melhor forma de trabalhar o CIAP é fazer a oferta, e aí eu acho que entra muito a questão fazer a oferta e a pessoa te liga e você fala assim, ó, se você não me passar seus dados, eu não consigo simular. E aí vem os dados, faz aquela simulação aproximada no SGI e passa a proposta. Foi assim que a gente conseguiu fazer as vendas. O Grupo Consig, eu já estou mais pensando em direcionamento mesmo, para pegar como eles têm um ticket maior, né, de parcelas de 800 reais para cima, entendeu? Atuar só nesses clientes. Você sabe, uma das coisas importantes que vai acontecer, se tudo der certo, né, vai acontecer, é que assim, essa margem dos 5% já vem falando há algum tempo que vai se estender aos outros servidores públicos, né? Sim, isso daí é importante. E aí imagina assim, imagina pegar um CIAP, Imagina pegar um CIAP no 5%, cara. A gente está aportando agora de 150 mil.
Então, e assim, normal, né? Normal. Você faz uma venda ali de 50 mil de SIAP é coisa tradicional. Então, tem uma oportunidade grande aí também. Fechou? Bom, gente, beleza? Tudo certo? Qualquer coisa que vocês... Vamos encerrar, né, gente? Porque já estamos mais de uma hora aqui. Não tem nada para falar, Marcelo? Não, só o Graziano ia fazer uma pergunta, mas depois daí eu passo ali, em particular. Beleza, cara, gente? eu acho que é isso, não adianta choradeira. Agora é hora da gente tentar focar e talvez ali também não ficar tirando para tudo que é lado, né? Agora, o Luciano falou ali, governo de São Paulo. Claro que no primeiro momento o cara começa a brilhar o olho, mas talvez a gente não tenha tempo de querer inventar a roda, querer aprender alguma coisa diferente. Vamos focar naquilo que a gente já sabe e trabalhar em cima disso aí, né? Principalmente, e isso você falou um ponto importantíssimo, né? Às vezes, quando a gente entra numa situação dessa, daí a gente tenta buscar todas as saídas, né? Correr para todos os lados. E aí não fica profissional em nada, só gera dúvida e não gera venda, né? Então... É verdade. Isso que nem passe nada de Santa Catarina para o Vini, tá, Luciano? Eu tenho fornecedor, não te preocupa. Eu vou ver com o Luciano ali, já que não vai conseguir fazer Erechim, deixa que eu faço, é pertinho ali. Você vai trabalhar o estado do Rio Grande do Sul? O Luciano, não pode dar férias para Fábio. Não, cara, minha venda despencou. Beleza, gente? Valeu? Qualquer dúvida, estamos aí no particular. Manda aí. Um abraço a todos, tá? Outro, até. Tchau, tchau. Valeu.